Boa noite. Começando mais um Poder e Política, o primeiro depois das eleições, hein? Que aconteceu domingo. Que coisa interessante essa eleição, hein? Deu o Chico, mas estava escrito nas estrelas. Eu fiquei quietinho nessas eleições porque eu já cansei de ficar me imiscuindo com candidato. A gente acaba levando multa eleitoral e é pesada essas multas, e depois se não pagar, eles ficam durante 10 anos, fica lá aberto o débito. Qualquer coisinha que você bota no seu nome, vem lá o capa preta e tira. É desse jeito, é uma loucura. E o Chico, engraçado, né? O Chico ganhou a eleição e ontem, está lá em Curitiba, tirou uma foto com o Beto Richa. Ele não é bobo. Correu lá e foi beijar a mão do governador. Está certo ele, porque governar uma cidade como Foz do Iguaçu, sem o ajuda, o apoio, não é, o beneplácito de um governador do Paraná é complicadíssimo. Nós tivemos aqui um ex-prefeito que ficou 8 anos, brigando com o Requião. Era troca de ofensa, um botava apelido no outro, resultado, o Requião não mandava ajuda e o município padecia. Enfim, o Chico está lá e agora diz que vai tomar posse mesmo dia 1º de maio. Dia 24 ele será diplomado não. Dia 20 a Justiça Eleitoral vai diplomá-lo e 4 dias depois na Câmara ele será dado posse e dia 1º, dia 1/5 é que ele vai lá no gabinete que será transmitido lá, a Inês, o Isma vai passar o cargo para ele. Enfim, vou conversar hoje com o médico veterinário que é o chefe do CCZ aqui no município, já conhecido, já esteve aqui outras vezes, é o Carlos Santos. Obrigado, Carlos, por ter vindo. Obrigado, o prazer é meu estar mais uma vez aqui, é um prazer sempre estar aqui na companhia. Eu aqui agradeço. O senhor trabalhou nas eleições? Trabalhei nas eleições. Foi mesário? Eu fui presidente de uma sessão. Aonde foi a sua sessão? No Colégio Oswaldo Cruz, no Jardim Manaus. Oswaldo Cruz é estadual ou municipal? Municipal. E lá correu tudo tranquilo? Tudo dentro da normalidade, né? Eleições bem tranquilas essas foram. Eu votei aqui, eu moro aqui do lado, votei aqui na UDC, na 118 Zona Eleitoral, e nas 2 vezes que eu votei, nas 2, o biométrico não funcionou comigo. Aí eu perguntei à chefe lá, ela falou, seu Lucas, aqui em torno de 9,5%, ela viu lá na hora, 10% não funcionou. Mas é um número bom, não é? Se o senhor considerar que 90% deu certo, 10% não, é um número bom, Carlos? Realmente, é em torno de 10%, mais ou menos, na minha sessão também, nós tivemos dificuldades de ter que autorizar e depois tem outro processo, né, que eles fazem. Aí a gente autoriza, mas... Demora um pouquinho mais, mas é um processo também válido. Isso garante mais legitimidade da eleição, né, sem dúvida. E foi um avanço esse sistema digital, não foi? Sem dúvida, porque primeiro que a tranquilidade, a legitimidade em primeiro lugar, né? Segundo, a tranquilidade de você poder votar e não ter aquele desdobramento todo de cédula eleitoral como tinha antes. E na identificação propriamente... É um avanço, não é? Sem dúvida. Isso aqui está sendo copiado por outros países, né? Não é assim, Carlos? Realmente, nesse ponto, o Brasil está na... Fazer aqui um elogio a um dos responsáveis por esse trabalho, que foi o doutor Geraldo Dutra, o juiz eleitoral, que é hoje não, o doutor Geraldo está há mais de 10 anos, que é o juiz titular da primeira vara civil de Foz, da comarca, um belo do juiz. E ele que coordenou esse trabalho de transição para o sistema digital, né? E foi muito bem feito, parabéns a ele. Precisando vir aqui, hein, doutor? Ô, Carlos, então o senhor está chefiando agora o CCZ. E o que o CCZ faz, afinal? O CCZ é o Centro de Controle de Zoonose. Ele é um órgão dentro da administração pública municipal, pertencente à Secretaria de Saúde, e que ele trabalha, na sua essência, com a prevenção e com o controle de doenças que são transmitidas dos animais ao ser humano. Muito são chamadas de zoonoses. Tá, zoonose. E, já que tocamos nesse assunto, a quantas anda essas que são mais noticiadas? Por exemplo, dengue, aquela chikungunya, a febre amarela, então voltar a falar na febre amarela. Vamos por etapa, a dengue. Está controlada no município? A dengue, nós vivemos no nosso país,
a dengue ela é endêmica, né? Então nós temos que manter os procedimentos de prevenção ao longo do ano. Agora nós estamos saindo da fase mais crítica da dengue, mas a nossa vigilância agora que ela tem que funcionar mesmo, para que no próximo final de ano, nesse final de ano que a gente tem, no próximo momento crítico, que é do final do ano até o início do ano seguinte, a gente possa manter essa situação como tivemos esse ano, né? O resultado que nós tivemos aqui esse ano, nós não tivemos, graças a Deus, uma epidemia de dengue. Esses são diversos fatores que contribuíram, dentre eles o trabalho realizado no ano passado, né, pela equipe do CCZ, pelos profissionais do CCZ e de toda a sociedade, né, de outras secretarias e de outros departamentos, Secretaria de Saúde e também a sociedade civil, é meio que um pacto que a FOS todo ano celebra para poder combater a dengue, para poder vencer. Infelizmente fomos felizes nesse período. Está avançando. E a febre amarela teve relato aqui? Não, a febre amarela ainda está circunscrita à região ali de Minas Gerais, né? Aqui não tem caso no Paraná? Não, aqui Nenhum caso. Nós não tivemos caso. Qual é o agente vetor? Aqui nós somos sentinela, né? A febre amarela que está ocorrendo em Minas Gerais acontece nos macacos, que funciona como sentinela para o ser humano. Então, quando acontece um caso no animal, no macaco, isso serve de alerta que o ser humano pode. Mas o que acomete o macaco? É um mosquito que vai picar um macaco e vai transmitir o agente para outro animal ou propriamente para o ser humano. E esse mosquito tem nome? Ainda é na área que está acontecendo, ainda é ciclo silvestre, não é urbano. Por isso esse alarde não deve ser colocado com grande ênfase. Estão até abatendo macacos? Então, isso é um grande erro, porque justamente o macaco funciona como sentinela, né? Então, a grande preocupação que tem que ter é assim, os macacos adoecendo ou diagnosticando, se prepara para evitar. Vamos entender que o macaco é o hospedeiro natural da febre amarela, é isso? Isso. Como nós temos o hospedeiro, o caramujo, ele é um reservatório. Ele é um reservatório. O hospedeiro natural, né? Aquela doença que antigamente tínhamos, não temos mais, que é tratada pela cimetidina, ranitidina. Estou falando isso porque eu trabalhei na Pfizer. Que tinha no caranguejo como seu hospedeiro, que dava a barriga d'água. Esquizostomose. Isso não existe mais no Brasil. Não, existe, mas ela está ligado mais a áreas onde você tem uma estrutura mais um protozoário, né? Protozoário. Isso. Carlos, é que essas questões dessas doenças que nós acabamos de falar, é típico de país em desenvolvimento. País desenvolvido não tem isso mais, né? Como os Estados Unidos, países da Europa, isso não existe lá, né? Pesa muito as questões socioambientais, né? A questão da pobreza, da falta de saneamento básico, isso aí sem dúvida nenhuma pesa negativamente em favor do Brasil, né? Em algumas doenças, por exemplo, leishmaniose visceral canina, que é outra doença importante que a gente tem tido aqui no nosso município, se nós formos olhar, é na África e no Sudeste Asiático, né? Sim. Países que são extremamente subdesenvolvidos nesse sentido socioeconômico, e o Brasil está no mesmo patamar, né? Então é bastante complicado, porque realmente as condições socioeconômicas e ambientais Carlos, você acabam favorecendo. Muito bem. O senhor é médico veterinário. Gostaríamos de ouvir o que o senhor tem a dizer sobre esse episódio rumorosíssimo, né? Ganhou o mundo da Operação Federal Carne Fraca. Pode falar um pouquinho sobre isso? Aliás, eu podia escrever um artigo sobre isso para mim publicar no meu blog, mas já que estamos aqui, como é que o senhor viu desde o início que foi detonada a operação até o momento que nós estamos? Assim, em breves palavras, como é que o senhor viu isso? Tem aspectos técnicos envolvidos. Se nós voltarmos 4 anos aí no tempo, a gente vai nos recordar daquele episódio que teve no Rio Grande do Sul também com o leite, né? Então, obviamente que tem aspectos técnicos envolvidos, né? Quando se fala que tinha papelão na carne, ou que se tem algumas situações onde pode se adulterar, se falsificar produtos, isso realmente, infelizmente, no nosso país existe. Mas isso é só um pano de fundo para um processo maior, que é a corrupção, que aí não envolve só aspectos técnicos, né? Envolve os técnicos efetivamente, né, como a mídia tem divulgado, mas envolve fundamentalmente pessoas de todo tipo, empresários, políticos, técnicos, que estão envolvidos na onda de corrupção, podendo ou não lançando mão de produtos, de materiais que possam prejudicar a saúde pública, que é mais grave ainda, né? Que torna o episódio ainda mais severo. Mas eu acho que, assim, o que é necessário, em primeiro lugar,
é que a sociedade, primeiro, não se alardeie, porque assim, a fiscalização no Brasil, pelo menos em termos de lei, em termos de organização do serviço, ela existe, ela é uma das mais rigorosas do mundo realmente. O problema é quando desvirtuam todo esse desenho, né, que aí não funciona adequadamente como se espera. O Brasil teve um impacto enorme por conta disso com relação às exportações, isso é um prejuízo enorme para o país como nação e também para os segmentos aí exportadores do país. E obviamente que a grande maioria não está envolvido com isso. Então é muito temerário quando se divulga sem ter algo desse porte, sem ter fundamentação bem clara. Mas por outro lado, nós não podemos tapar o sol com a peneira, porque infelizmente, né, nós vimos aí em Foz do Iguaçu, que aconteceu aí o ano passado, que tem acontecido no Brasil nos últimos anos em termos de corrupção. Então, infelizmente, isso acontece também em todos os segmentos, infelizmente. Muito bem. Sabe-se, eu pelo menos soube, que o próximo escândalo que vai arrebentar aí está ligado à Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que também cuida dos remédios, os fármacos e dos alimentos. É uma agência nacional enorme. E diz que poderá vir aí uma grande operação também, misturada com corrupção. O senhor já ouviu alguma coisa nesse sentido? Não ouvi nenhum boato nesse sentido em relação à Anvisa, né? Sempre nos Mas preocupa. se vier, não vai surpreender ninguém. Se vier, não vai surpreender o senhor? Não, porque estamos acostumados. Porque, como eu disse, a corrupção ela é endêmica no país, né? A gente tem visto aí acontecer em todos os segmentos. Então, eu acho que, por mais que doa, né, para nós enquanto brasileiros, ou quando acontece... Mas é a realidade, né? Mas é necessário, é um mal necessário para que a gente possa extirpar esse tipo de comportamento que, infelizmente... O senhor acredita que só a Lava Jato... Olha só que coisa curiosa que eu vou perguntar para o senhor. A Lava Jato, se o senhor considerar pelo tamanho do país, a Lava Jato é um grãozinho numa praia, um grão. Porque a Lava Jato é um juiz praticamente, uma equipe de investigadores, né, composta por delegados e promotores, e ela, a rigor, olhando assim filosoficamente, ela é pequenininha. Será, eu pergunto ao senhor, só a Lava Jato sozinha dá conta de consertar esse país? Não, com certeza sozinha não. Mas a grande verdade é que a Lava Jato conseguiu mexer com o brio da população, né? A nação ela se uniu em torno de uma causa, porque apesar de aparentemente ser pequena dentro do universo do nosso país, mas os desdobramentos internos dela, quantas pessoas envolvidas, quantos políticos envolvidos, empresários envolvidos, de todos os partidos, não foi só de um partido ou de um grupo político, de todos eles, e já com toda essa ojeriza que a população tem tido em relação à classe política, então a lógica a população abraçou, porque viu que ali é o momento de se realmente tentar transformar o país, mudar. Né, ela se agigantou-se nesse Exato, aspecto. Ela cresceu. Ela se agigantou e parece que não tem mais retrocesso. E foi se autoblindando quase, né? Exato, porque o povo aderiu, não é? Exatamente. Então, isso mostra a força que o povo tem. Conversando com o Carlos Santi, médico veterinário, vamos para o intervalo e voltamos na sequência. Esse é o Poder e Política dessa quarta-feira. Estamos de volta conversando com o médico veterinário e chefe do CCZ, Carlos Santi. Ele acabou de me dizer aqui um fato curioso. Quantos servidores tem o CCZ de Foz, Carlos? O CCZ hoje tem 166 funcionários. Bastante. Para dar conta, né? 144 são agentes de endemias e hoje temos 98 no casa a casa, na rua, nas visitas domiciliares. Uhum. O CCZ é um órgão que efetivamente funciona a contento, não é? O CCZ é um órgão que ele funciona independentemente dos problemas que possam acontecer políticos, na administração. Vocês são técnicos. Exatamente, é um órgão eminentemente técnico. Importantíssimo para poder... E lá não entra esse negócio de cargo comissionado para dirigir CCZ, não? Ou entra? Hoje nós não temos nenhum cargo... Nenhum comissionado. Todos são servidores de carreira que trabalham lá. Né? O senhor foi também diretor
Nós sabemos que a Secretaria Municipal de Saúde tem 5 secretarias. Ou seja, a secretaria tem, desculpe, coloquei mal. Ela tem 5 braços que são chamadas diretorias. 5 diretorias. Ainda é assim? Sim. E o senhor, na época do Reni, num período lá, o senhor foi um dos diretores da saúde. E quero parabenizá-lo, porque eu não vi o seu nomezinho lá na Pecúlio. E o senhor teve dirigindo a saúde. Em que período foi, Carlos? Eu estive à frente da diretoria de atenção básica, de agosto de 2014 até junho de 2016. Ué, bastante. Por 2 Agosto, anos. praticamente 2 anos. Direção de atenção básica cuida dos postos. Exatamente. O senhor ficou 2 anos e no bicho-papão não pegou o senhor. De certo modo é até constrangedor quando a gente fala desse assunto, porque a gente espera que qualquer agente público, né, seja de carreira ou não de carreira, ele tem que prezar pela honestidade, pela transparência, né, e pela responsabilidade da função. Então, os fatos que aconteceram, é lógico que a gente fica bastante triste, chateado, porque aconteceu ali ao nosso redor, mas, por outro lado, acho que a justiça tem que tomar a frente, né, como tem tomado aí. A Pecúlio foi boa para Foz, né? Com certeza. A Pecúlio veio para passar limpo, né? Espero que não só nesse momento, mas também que sirva de exemplo para os próximos governos, né? Para que as pessoas entendam que o pouco que nós temos de recurso, ele tem que ser bem administrado, bem empregado. O senhor falou tudo. Eu já falei isso aqui uma vez, mas tem coisas que a gente tem que estar sempre repetindo, porque elas são tão marcantes. No que concerne a Pecúlio, um procurador da República, que é um dos investigadores, falou para mim exatamente o que o senhor acabou de falar. Lucas, a Pecúlio, nós estamos promovendo a Pecúlio, ela tem um efeito pedagógico. Ela veio para dizer o seguinte: faça bem feito, porque se você não fizer bem feito, você poderá ser pego pelo longo braço da lei. E é um aviso também para os que virão na sequência fazerem, não é? Tomarem cuidado, fazer a coisa certa. O senhor ficou lá 2 anos e não está envolvido em nada. Nesse período, o senhor deve ter ocorrido no seu interregno de tempo 2 ou 3 secretários municipais de saúde. Não é? Pegou uns 3, provavelmente. Foram 2 secretários. Foram 2 secretários. Foram 2, né? Que praticamente mais tempo tivemos 3 envolvidos, né? Tornaram-se réus. Vamos dizer os nomes das crianças, afinal, aqui a gente fala, comenta e damos nomes também, porque é uma realidade, é natural, é fato. Tivemos o Gilson da Trindade, que foi um secretário de saúde, o Charles Bortolo, e também tivemos uma que foi muito breve, mas foi também a filha do Foster, aquela menina Patrícia Foster. Fazer o quê? Estão lá. E alguns diretores. Foi isso, né, Carlos? A saúde agora, a saúde em Foz é complicada, né? Por quê? Bom, a saúde em Foz é complicada pela natureza de ser a tríplice fronteira, uma cidade de referência para muitos brasileiros que residem, principalmente no Paraguai, a demanda de paraguaios que também procuram pela saúde em Foz. Então, essa natureza geográfica e também por aqui. Se a gente analisar a Argentina, é a ponta da Argentina, né? Não é o centro ali, não, a região não é principal. Buenos Aires. O Paraguai, queira ou não queira, tem esse relativo atraso em relação ao Brasil. Então, aqui nós dispomos das melhores condições. Né, eles vêm para cá saúde, procurar. Eles, obviamente, procurar atendimento. Isso é o que qualquer ser humano faria, procurar onde tem, dentro da tua região, o melhor. E não se pode recusar? Exato. E aí você tem algumas dificuldades, que é você conseguir comprovar esses atendimentos que são feitos para brasiguaios, ou para paraguaios, ou para estrangeiros em geral. Esse é um dos problemas que acabam dificultando e tornam peculiar a administração da saúde pública em Foz do Iguaçu. Agora, com o novo prefeito, que é o Chico, foi secretário de saúde, ele participou ativamente de alguns momentos cruciais da história da saúde pública, que foi a edificação do Hospital Municipal, não é? Junto com o prefeito da época. Ele tem uma familiaridade com os assuntos de saúde. E ele está imbuído do propósito de melhorar. Quiçá o faça, né, Carlos? Sem dúvida. Nós esperamos, primeiro, parabenizamos o prefeito eleito, esperamos que ele possa realmente fazer um bom governo, né, acima de tudo pensando na população, que é quem precisa do serviço,
e pela experiência que ele teve como secretário que foi de saúde, né, ele possa ter um olhar específico para a nossa saúde, que realmente precisa se reconstruir, né, depois de toda a situação que aconteceu aqui, que nós vivenciamos, ela precisa ser reconstruída como um todo e depois tem que ser ampliada, tem que ter um olhar um pouco diferenciado por conta dessa peculiaridade. Né? Na sua época, o senhor cuidava dos postos, né? Quantos postos de saúde tem hoje o município? Foz do Iguaçu tem 28 postos de saúde. Eles são suficientes ou precisa criar-se mais? Na verdade, eles são até além do que é preconizado pelo Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde preconiza que haja a cada 10 mil habitantes tenha-se um posto de saúde. O grande problema é que os postos são construídos, né, porque não é só em Foz esse problema, eles são construídos ao longo do tempo sem um planejamento. Então, assim, você acaba tendo próximos uns dos outros postos de saúde, onde você não precisaria ter dois, por exemplo, próximos, poderia ter um só, que englobasse toda uma área territorial. Aí vem a influência do vereador. Aí vem dos vereadores, aí vem da população nas conferências municipais de saúde também pleiteando um posto perto de casa. Então, assim, muitas vezes em eleições os políticos também prometem construir postos de saúde para agradar a população. E aí, com essa falta de planejamento, você acaba criando estruturas que fica difícil de vocês manter posteriormente. Porque construir um posto de saúde não é o mais difícil, equipar não é o mais difícil. O mais difícil é você conseguir o material humano e depois você fazer a manutenção dessa estrutura ao longo do tempo. Sem dúvida, bem colocado, concordo com o senhor. Há 1 ou 2 dias atrás, tivemos a notícia de que a prefeitura conseguiu contratar mais médicas que vieram por acaso de Cuba, né? Um determinado número aí, que faz parte daquele programa nacional Mais Médicos, que é um programa, aliás, eu não tenho que dar opinião, o programa Mais Médico do governo federal deu certo? Deu. Eu posso dizer que deu certo. Eu, como fiquei 2 anos na frente da atenção básica, nós tínhamos à época 26 médicos, não só cubanos, né? Cubanos eram a maioria. Países aqui do continente. Mas tínhamos também espanhóis, tínhamos Venezuela, indiano e tinham de outros países. E realmente eles vieram, em primeiro lugar, suprir uma falta histórica de médicos, que ainda existe, né? Então eles vieram ocupar os espaços que os brasileiros naturalmente não buscavam. Em segundo lugar, a forma de atendimento agradou muito a população. Que é uma forma, uma abordagem diferente, uma abordagem das antigas, daquela de você conversar com as pessoas, olho no olho, conversar, ter tempo. Isso agradou muito a população. Acontece que esse programa ele foi bem por uns 2 anos e depois, agora que vinha a época de renovação ano passado, o governo federal começou com a mudança, a saída da presidente Dilma, a entrada do presidente Temer, essas mudanças que houve, eles seguraram, puseram o pé no freio, porque o governo federal também estava quebrado, e aí acabaram, Foz do Iguaçu perdeu 11 médicos no final do ano, e houve a reposição de 4 agora, ainda um déficit de 7. Né? Então, assim, é lógico que temos que comemorar, porque chegaram mais 4. Chegou 4 agora? Chegou 4 essa semana. Ainda falta 3, então. 7, né? 7. E segundo a prefeita, ela disse que até meados agora de abril chegou mais 7. É ótimo que venham, mas vão estar apenas repondo o que se perdeu. Então, na verdade, nós estamos comemorando a reconquista daquilo que nós já tínhamos, né? Na verdade, nós precisamos ampliar. Ainda a deficiência, a carência de médicos é muito grande. Os 26 que nós tínhamos na atenção básica aí nesses 2 anos que eu estive à frente, cerca de 90 médicos atendendo. Alguns com 4 horas, outros com 8 horas. É pouco. Mas é pouco. É muito pouco pela demanda que nós temos. Ô, Sandy, por que as faculdades e universidades do país continuam formando, colocando no mercado, todo ano, uma boa quantidade de médicos e paramédicos, né? E por quê? Onde é que estão esses profissionais de saúde? É que assim, a carreira médica, não só médica, das carreiras em geral de outras profissões, mas a do médico especificamente, ela tem que ser atrativa. Para o médico deixar um grande centro para ir trabalhar numa distância como Foz do Iguaçu, né, a distância da capital, 700 quilômetros da capital, realmente os médicos eles pensam 2 vezes, né? Principalmente aquele que está se formando, que está precisando estar atrás ali do conhecimento, né, de alguém que possa ali estar auxiliando ele nesses primeiros passos. Então, assim, é difícil. O programa Mais Médicos veio justamente para poder fazer com que esse profissional recém-formado ele venha. Então, já é uma grande alternativa. Mas, assim, a carreira dos profissionais médicos nas prefeituras, elas têm que ser atrativas. Tem que ter plano de carreira, ele tem que ser, realmente valorizar o profissional médico. Outros também, não estou aqui deixando de dizer dos outros, mas eu estou focando no médico porque realmente é a nossa realidade nacional. Nós fizemos um comparativo com médicos, por exemplo, do Reino Unido. O médico é dedicação exclusiva para trabalhar no país. Ele tem o que ele percebe
como vencimentos, é suficiente para que ele possa ter uma Tem vida um vínculo confortável. só. Ele pode participar de 1 ou 2 eventos por ano patrocinados pelo governo. Então, Pelo assim, Estado. ele se dedica exclusivamente ali. Aqui o médico, infelizmente, ele tem 2, 3, 4 empregos, né? Como que um profissional consegue se dedicar, se desdobrar para todos os lugares? Você não consegue ter foco, e se você não tem foco, você não tem resolutividade. E sem resolutividade, nós vamos continuar gastando como sempre gastamos. Gasta-se prescrevendo. E pedindo exame. E pedindo exame. E você não resolve o problema do paciente. Ele volta em breve com outra continuidade daquele problema ou com outra situação, e a gente acaba entrando numa ciranda que não se resolve. É verdade, colocou muito bem. É um ciclo vicioso. É desse jeito. Exato. O senhor é afiliado a algum partido político? Não sou. Aí, o senhor daria um belo político. Mas já foi assediado, quero crer. Foi poucas vezes, mas nunca demonstrei muito interesse em participar da vida política, diretamente na política, né? Mas é lógico que com a situação toda que o país vem vivendo, cada dia a gente fica repensando de que maneira a gente podia colaborar. Não talvez diretamente. Está difícil para o Brasil, não mas está? Está bem difícil, mas é a hora que o país precisa se unir, as pessoas precisam participar e começando a participar de observatórios sociais, de organizações locais, né? Dessa maneira que a gente muda a algo maior. Chegamos ao final, quero agradecer por o senhor ter vindo, sucesso. Aliás, não precisa desejar sucesso ao senhor. O senhor é uma pessoa bem-sucedida, porque é imbuído de bons princípios, acredita no que faz e escreve aqui e acolá para o meu blog, Hlucas. Precisa mandar, hein, doutor? Muito obrigado por ter vindo. Quer fazer mais alguma colocação? Esteja à vontade. Eu agradeço essa oportunidade, porque é um espaço aqui democrático, que a gente pode expor ideias, né? Sim. E também analisar um pouquinho a conjuntura que nós temos aqui na nossa cidade, principalmente. Com propriedade, como sempre. Vou ficando por aqui. Sexta-feira eu vou tentar trazer o prefeito eleito aqui, o Chico Brasileiro. Já fiz o convite. Ele está em Curitiba. Aliás, o Chico está lá na Assembleia. Normalmente, quinta-feira ele tem sessão. E vamos ver se eu consigo. Tenham todos uma boa noite. Obrigado.